Muito boa tarde a todos. Senhor Ministro da Educação, da Ciência e da Inovação, penso que o posso cumprimentar assim, estimado amigo de há muitos anos, de há mais de uma década, professor Dr. Fernando Alexandre, Senhor Presidente da Câmara, cara ilustre, Dr. Gonçalo Lopes, e senhores Presidentes de Câmara, cá estão todos, em particular um grande amigo também com uma grande amizade, o Pedro Pimpão, como todos os autarcas que aqui estão, o nosso Presidente da Estrutura de Missão e a todos os que cá estão. Primeira meia-culpa, pedir imensa desculpa pelo meu atraso, que não é compaginável, venho do encontro de empresários, também no centro, mas na beira interior, que eu venho de Viseu, e dar-vos nota que vi e tenho visto, tenho assistido de uma forma muito positiva à mobilização das forças vivas de território para investimento. Um grande abraço ao professor Agostinho Silva, um grande abraço ao presidente do Nerlei e um grande abraço a todos os empresários. Eu tenho vindo cá quase todas as semanas, dei indicações às minhas equipas que entre o Porto e Lisboa a paragem no Distrito de Leiria é para fazer-se e o nosso desafio é apoiar as empresas, os empresários e as pessoas. Já estive várias vezes na Câmara Municipal de Leiria, já estive várias vezes em empresas do vosso território, que também é do meu, como já disse aqui uma vez, porque eu também sou das Beiras, eu também sou de Aveiro, e portanto tenho aqui um sentido de reerguer o centro e não só reerguer a Leiria, que eu sei que é o mote, nesta base. E hoje venho aqui com um sentido de prestação de contas, porque nós estamos aqui também para prestar contas, mas sobretudo para vos dar visibilidade do que é que estamos a fazer e o que é que vamos fazer a seguir. Em primeiro lugar, se funcionar aqui o computador, ok, nós conseguimos dar uma resposta muito rápida. Nós em 9 dias abrimos o portal da banca e abrimos a ligação aos empresários com uma velocidade enorme entre os membros do governo, entre os bancos comerciais, entre o Banco Português de Fomento, entre todas as instituições públicas. Houve vários trabalhos a serem feitos, mas nós abrimos o portal da banca no dia 10 de fevereiro. Fazem amanhã 2 meses, cerca de 60 dias daquilo que foi esta tempestade, e nós sabemos qual é que é o impacto das primeiras linhas. Nós iniciámos com uma linha de investimento e no início a nossa expectativa era que houvesse uma grande procura pela linha de investimento e avançámos depois com uma linha de tesouraria que começou inicialmente por ser só 500 milhões de euros, mas que rapidamente o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Ministro da Economia e da Coesão duplicaram. E, portanto, deram-nos capacidade e liberdade para podermos, com 2 mil milhões de euros, começar esta ativação. Disse aqui em Leiria, também num diferente anfiteatro aqui da cidade, que nós estávamos a negociar uma linha do Banco Europeu de Investimento para a reconstrução, que tivemos o orgulho de ser apresentada há 15 dias atrás pela própria Presidente do Banco Europeu de Investimento, pela Presidente Nádia Calvinho, em Lisboa, no Ministério das Finanças, com o Ministro das Finanças, para mais 1.000 milhões de euros. E estamos agora naquilo que nós chamamos a fase de final, de fecho daquilo que é o valor de apoio desta linha. Portanto, teremos 3 mil milhões de euros que nós, tentámos simplificar com uma mensagem muito simples. A tesouraria é o oxigênio e não faltará, o investimento é o músculo e não faltará, e aparecerão mais tarde as subvenções, que são normalmente o pulmão, que permitem respirar o tempo que foi o tempo da recuperação e do investimento. E como vos disse, há um mês atrás, porque eu estive aqui no dia 25 de fevereiro, nós tivemos já de uma forma estrutural estes 1.000 milhões de euros de tesouraria, mais do que utilizados, como já vão ver a seguir, os 1.000 milhões de investimento, bastante simplificados, até sob proposta aqui do Nerlei, e vamos avançar a seguir para os 1.000 milhões de euros da reconstrução do Banco Europeu de Investimento. As linhas são conhecidas, é um triângulo que tem sido um triângulo com eficácia, portanto, entre as empresas que são sempre o centro da nossa atuação e as pessoas que lá trabalham, os bancos comerciais que são sempre os nossos distribuidores e o Banco de Fomento, ligámos, criámos um protocolo, simplificámos esse protocolo, permitimos a autodeclaração dos empresários, mobilizámos os colegas da contabilidade e os contabilistas certificados, confiámos nos presidentes de Câmara, nos dois presidentes de transição da CCDR e nos nossos parceiros, para toda a gente estar a bordo num clima de confiança total. As linhas foram rapidamente lançadas e houve capacidade das instituições financeiras também muito rapidamente,
colocarem as linhas no terreno. A linha de investimento, como sabem, tem 100 milhões de euros de subvenção, portanto cerca de 10% a fundo perdido, e nós simplificámos, coisa que nunca tínhamos feito em Portugal, uma linha com comissões zero. Comissões para o Banco de Fomento, comissões para o Fundo de Garantia do Estado, comissões zero para os bancos comerciais, comissões zero para todos os players no setor. E a segunda coisa que fizemos foi colocar um spread máximo de 0,5%, seja na linha a 5 anos para a tesouraria, seja na linha a 10 anos para o investimento. E os bancos comerciais aceitaram estas condições. Portanto, há um trabalho enorme. Para se ter uma noção, no Covid, o spread é a 1,5%. Portanto, 5 anos depois, com a Euribor a menos de metade do que estava nessa altura, nós, nesta altura do campeonato, temos condições de mercado de 0,5% preço máximo para todas as empresas em Portugal, independentemente do seu risco. Portanto, como que demos o nosso contributo à equipa. Depois, criámos na linha de tesouraria exatamente o mesmo modelo. Definimos 100 mil euros para as microempresas, 250 mil euros para as pequenas empresas, 100 mil euros para as microempresas, 500 mil euros para as pequenas empresas, 1,5 milhão para as médias empresas e 2,5 milhões para as grandes empresas. Esta é a linha onde todos os empresários, mais de 90%, como vão ver, estão efetivamente a colocar toda a sua capacidade e todo o seu investimento. É uma linha ainda mais simples, basta um documento, que é a declaração do empresário, que é uma declaração de honra, para que com essa declaração de honra sejam desembolsados os incentivos. Vamos à dimensão do impacto. Eu costumo muitas vezes dizer ao Sr. Ministro das Finanças e ao Sr. Ministro da Economia que há indicadores que são atrasados e há indicadores que são avançados. Os nossos, o Banco Português de Fomento, são sempre avançados. Porquê? Porque como nós estamos ligados com 12 bancos comerciais, que têm mais de 6 mil pessoas na rede comercial, e nós temos uma ligação direta desses mesmos bancos, nós sabemos a todo o segundo e a todo o instante qual é que é a procura em cada um dos concelhos, em cada uma das freguesias, em cada um dos distritos, qual é que é a procura. Portanto, se há aqui chamemos-lhe assim, um sismómetro do que é que foi esta tempestade, nós temos claramente, como explicámos ao Presidente Gonçalo Lopes, temos claramente a mancha de qual é que foi o impacto da tempestade, porque as empresas são sempre um bom termómetro. E o que não é que nós sabemos? O que nós sabemos é que recebemos em 60 dias, que são 50, porque demorámos ali 9 dias a lançar as linhas, mais de 1.600 milhões de euros. E que neste distrito de Leiria temos mais de 40% do impacto, 687 milhões, seguida logo pelo distrito de Santarém com quase 270 milhões, 17% do impacto, seguido depois pelo distrito de Coimbra e depois pelo distrito de Lisboa, porque nós não olhamos para a sede da empresa, olhamos para o local da perda. E só depois, mas sem nenhuma comparação, os distritos de Aveiro ou os distritos de Setúbal ou o resto do país. Portanto, é neste triângulo que está a concentração, Leiria, Santarém e Coimbra, é neste triângulo que está o desafio, mas quando olhamos para o mapa, é em Leiria que está, digamos, a maior hemorragia desta tempestade. E quando olhamos dentro do distrito de Leiria, é obviamente no concelho de Leiria que está o maior impacto, ou seja, são 280 milhões de euros dos 1.600 milhões, um bocadinho mais que já recebemos até agora. Portanto, Leiria tem metade do impacto do distrito e tem 25% quase do impacto do país. Mas também não é de somenos olharmos para os impactos que nós tivemos dos pedidos que nos chegaram da Marinha Grande com 67 milhões, ou de Pombal com 82 milhões, ou de soluções como, por exemplo, Alcobaça com 52 milhões, ou da Batalha com 43 milhões. É aqui que está o sentimento do nosso pulsómetro desta dispersão. Quando olhamos para o distrito de Santarém, são no distrito de Santarém muitíssimo afetados municípios como Ourém, com 71 milhões, municípios como Alcanena e municípios como Torres Novas. Portanto, são tecnicamente os municípios mais, além de Santarém, o próprio município de Santarém e Ferreira do Zézer. Quando vamos ver o distrito de Coimbra, o impacto no distrito de Coimbra está tendencialmente centrado na Figueira da Foz e em Coimbra. Portanto, são estes os dois municípios mais impactados, mas com impactos muito mais pequenos, 67 milhões em Coimbra e 40 milhões na Figueira da Foz. Ou seja, ter a radiografia desta forma, eu acho que é uma forma muito clara. Nós temos aqui uma boa radiografia do que aconteceu.
e permitirmos, se o Sr. Presidente não me perdoar aqui em confidência, ele tem resultados semanais que eu mando-lhe todos os domingos, estes resultados, como é que está a evoluir o mapa, a ele, ao Presidente da CCDR, ao Presidente da Estrutura de Missão e a tantos outros membros de instituições públicas a quem nós temos que prestar contas. Quem é que estamos a apoiar e com que dimensão? Há muitas vezes nestas catástrofes a ideia de que as grandes empresas, ou porque têm mais acesso, ou melhor informação, ou mais apoio, ou melhores consultores, têm mais apoios. Isso não é verdade. Nós estamos a apoiar, em média, com 233 mil euros por empresa. E como vão ver a seguir, a grande concentração está aqui nos 250 mil euros. Há muitas empresas, em montante e em número, com operações na casa dos 100 mil euros. E, portanto, há muitas com 25 mil euros e com 50 mil euros. Portanto, isto é um processo muito democrático de acesso. Claro que as grandes empresas também não estão excluídas. E, portanto, também há algumas operações em dimensão com tickets de 500 mil euros e de 1,5 milhão e 2 milhões e meio. Mas vamos agora aos grandes indicadores daquilo que nós chamamos de democraticidade do acesso. 86% das candidaturas recebidas e aprovadas são de micros e pequenas empresas. E 48% do dinheiro que está a ser colocado nas empresas são de micro e pequenas empresas. Ou seja, quase 9 em cada 10 e metade do dinheiro está aí para as micro e pequenas empresas. E as grandes empresas são 2% em número e 10% em montante. Ou seja, ninguém fica fora, mas não há nenhum enviesamento daquilo que é o apoio que está a ser concedido. Não é por as empresas serem de melhor risco, não é por as empresas serem de maior dimensão, não é por as empresas terem maior acesso ou melhor informação que está a haver um enviesamento nos sistemas de incentivos e, sobretudo, nos sistemas de apoio às empresas que estão a ser colocadas. Vamos agora àquilo que nós chamamos de funil de contratação, que nós mandamos aqui ao Presidente da Estrutura de Missão todas as semanas. E a ele até várias vezes à semana. O Banco Português de Fomento tem a responsabilidade de dar uma resposta célere, tendencialmente positiva e com sentido de urgência e de prioridade. Nós mobilizámos equipas e temos equipas hoje com Task Force a trabalhar aos feriados, ao fim de semana e a estar ao serviço das empresas. Criámos um call center, montámos soluções de telemarketing, escrevemos aos empresários, já temos dezenas de testemunhos de empresários. Ainda esta semana mobilizámos os empresários a acelerar a contratação e a acelerar candidaturas. Nós queremos conceder estes financiamentos para poder apoiar a economia. Nós só temos em validação no banco 33 milhões de euros e em processamento, ou seja, já validados, mas que estão em processamento ainda interno dentro do banco, 156 milhões de euros e entre nós e a banca comercial, portanto há dados em falta, 42 milhões de euros. Portanto há cerca de 230 milhões de euros que estão dentro do banco. Mas agora vejam o impacto. 1.361 milhões de euros. Mais de 82% de tudo o que foi candidatado está em contratação na banca comercial, está contratado já pela banca comercial e até já temos mais de 570 milhões, 576 milhões que recebemos dos PECs contratuais. Que a banca tem 6 meses para enviar ao Banco de Fomento, mas nós, em função da necessidade e da intensidade que é preciso colocar, estamos a forçar os nossos colegas da banca comercial a enviarem-nos os PECs contratuais para irmos marcando essa pauta. E como é que está a acontecer este mercado? De forma simples e direta, completamente transparente, nós temos todos os bancos a trabalhar. E isso mostra bem do trabalho que todos os bancos estão a fazer. Os maiores com maior dimensão, normal, a Caixa Geral de Depósitos, tem aqui uma grande responsabilidade pública e o Banco Comercial Português, mas também o Novo Banco, que foi de onde eu vim hoje de Viseu, depois o BPI, o Crédito Agrícola, que tem sido para nós uma ótima surpresa, porque o Crédito Agrícola tem aqui duas grandes bases em Leiria e também em Torres Vedras, portanto, que tem feito, que intromete-se aqui no top 5 da banca, que não é uma coisa muito comum, os colegas do Santander e depois os bancos normalmente mais pequenos, tradicional, Montepio, Banco Inter e a banca. Toda a gente a trabalhar de uma forma muito positiva, tanto nas linhas de tesouraria como nas linhas de investimento. Quando vamos ver o número de estratégias bastante claras, mas em número de operações, há, na altura, 4 bancos com mais de 1000 operações cada banco.
Depois temos o crédito, o BPI com 800 e tal operações, o Novo Banco com 600. Há hoje um número de operações bastante democratizado, o que significa que todos os balcões, todas as sucursais, todas as agências, todos os bancários, todos os presidentes de bancos estão dedicados a apoiar esta reconstrução. E depois vamos à contratação. Na contratação, já temos nesta altura um empate entre a Caixa e o BCP, par a par, e tem sido assim ao longo de todas as semanas. Depois o Novo Banco, o BPI, o Crédito Agrícola, o Santander, mas toda a gente com contratação. E já temos 6.277 empresas, de pouco mais de 8.500 que se candidataram, que têm os contratos emitidos pelos bancos comerciais e já, muitos deles, como vão ver a seguir, recebidos pelo Banco Português de Fomento. E como é que nós vemos isso? Vemos neste mapa aqui. A verde escuro tem os contratos que já foram emitidos, que já foram assinados, que já foi feito o funding e que já foram recebidos. A verde claro tem os contratos que já foram emitidos, que já foram assinados e que o funding está feito, mas que nós ainda não recebemos os contratos. Portanto, há uma densidade de todos os bancos, em todas as áreas, em todas as linhas, no investimento e na tesouraria, para que estes parceiros, connosco e com os colegas da APB, tenham informação semanal para nós provarmos que estamos a fazer chegar aquilo que dizemos, que é o dinheiro às contas das empresas, para que estas que já se candidataram, cerca de 8.600, das quais, nesta altura do campeonato, já temos mais de 6.200 com os contratos emitidos. E nesta altura já temos quase 3.000 PECs contratuais recebidos, se perceba que o sistema financeiro também está a ajudar naquilo que é o seu papel junto da nossa economia, das nossas empresas e dos nossos empresários. Mas deixem-me abrir aquilo que é uma nova linha, porque eu disse-vos sempre que nós iríamos ter instrumentos de subvenção, e o Sr. Ministro da Economia e da Coesão deu indicação clara com um concurso que está aberto até à próxima terça-feira, que são 150 milhões de euros de subvenções, e nós estamos a receber centenas de candidaturas para subvenções, só para estas regiões de calamidade. E destas centenas de candidaturas, que são para os concelhos só da calamidade, que não estão nestes indicadores, porque nós ainda não temos as candidaturas todas tratadas, mas nós, antes desta calamidade, já tínhamos muitas empresas destes territórios que se candidataram e que vieram a jogo e que queriam competir como normal com todas as empresas dos territórios do país. E o que é que nós sabemos? Nas primeiras 3 candidaturas do IFIC, isto é, o IFIC para toda a dimensão da inteligência artificial, o IFIC para toda a dimensão da indústria e o IFIC para toda a dimensão da defesa, nós temos 20% das candidaturas, mais de 1.000 candidaturas destes territórios. Desses 20% de candidaturas, temos 23% do montante dessas candidaturas que foram aprovadas, que foram 565 milhões. Mas eram 565 milhões no grosso, em 900 milhões de subvenções e 3.000 milhões de candidaturas. Aquilo que nós agora estamos a fazer é uma coisa completamente diferente. Criámos um aviso específico, onde já temos nesta altura mais de 600 candidaturas com formulários abertos, para estes 150 milhões de subvenção. Com uma conversa muito clara e muito simples. As empresas PMEs podem ter um sistema de incentivos a fundo perdido entre os 50% e os 60%. As grandes empresas podem ter um sistema de incentivos a fundo perdido com cerca de 30%. Se somarem a isto o que nós estamos a conceder de 10% de subvenção, que estamos a falar na linha de financiamento, porque elas podem ser basicamente juntas e combinadas, o sistema de incentivos com o sistema de financiamento, nós estamos a falar de empresas grandes que podem ter até 40% a fundo perdido e empresas PMEs que podem ter até 70% a fundo perdido. Dir-nos já, é pouco. E eu responderei, é o que for preciso. Vamos começar por aqui, vamos perceber a procura e vamos aduziar essa procura. E posso-vos partilhar aquilo que é a minha experiência, porque eu não tenho funções governativas, nem tenho responsabilidade de alocar os valores de incentivos. Mas o que eu vi, e que posso testemunhar, é quando o Governo criou um instrumento financeiro para a inovação e competitividade, disse, estão aqui 315 milhões de euros para serem geridos pelo Banco Português de Fomento e para fazermos chegar mais dinheiro à economia. E a economia respondeu, apresentou quase 3.000 milhões de euros de projetos de investimento, foram precisos passar de 315 milhões para 932 milhões e o Governo decidiu, vamos reforçar e triplicar o montante inicial do IFIC
de 315 milhões para 932 milhões. Isso foi o que eu vi. E depois vi os governos regionais da Madeira e dos Açores a dizer: nós também queremos fazer este caminho para apoiar as nossas economias regionais. E também sei que em cima disto tudo foram criados mais 150 milhões para começar deste IFIC para as regiões de calamidade. Se agora aparecerem necessidades de 300, 400, 500, o governo vai ter que voltar a olhar para o PRR e a perceber se é possível ou não é possível alocar novas verbas para as empresas, também para reforçar estas dimensões. Portanto, aquilo que eu hoje vos quero dizer, reforçando as desculpas pelo atraso e quebrando o protocolo com o meu amigo e ministro, professor Dr. Fernando Alexandre, é, de uma forma muito clara: nós estivemos cá, nós estamos cá e nós estaremos cá. Porque eu também já disse ao presidente Gonçalo Lopes que no dia 28 de maio, quando fizerem 4 meses da catástrofe, nós voltaremos cá e faremos aqui, em Leiria, o Conversas com Fomento com mais 1000 empresários, que já estava programado até no ano passado. Haveria, como houve Conversas com Fomento no Sul, que foi em Lisboa, um Conversas com Fomento no Centro, que será agora aqui, que seria sempre nesta região, que será aqui agora em maio, e haverá depois no final, no último trimestre, Conversas com Fomento na Zona Norte, que será ou no Porto ou em Braga. Mas o grande desafio é saberem que nós continuaremos cá para prestar contas. E para prestar contas é dizer-vos que aquilo que vos dissemos, que é não iria faltar dinheiro, e respondendo à pergunta do nosso moderador, nunca faltará dinheiro para bons projetos. Nós teremos que colocar as garantias públicas, as subvenções públicas e o apoio público para que as empresas agora resistam de uma forma mais resiliente, de uma forma mais estruturada e de uma forma mais forte, para que depois possam multiplicar valor e crescer de uma forma ainda mais sustentada. Como? Com a tesouraria, com o investimento e com a subvenção. O nosso trabalho é garantir que a todos temos uma resposta a tempo e horas e, sobretudo, a todos temos uma palavra de presente quando os momentos são difíceis. E termino hoje dizendo-vos o mesmo que vos disse há um mês atrás. A única vantagem particular que eu tenho sobre este assunto é que uma destas tragédias que foram apontadas pelo presidente Gonçalo Lopes também me afetou a mim e aos meus. E quando nós passamos por elas, sabemos que, à medida que o tempo passa, desvanece a proximidade, a presença e o apoio. E o que eu vos garanto é que não passarão meses sem eu cá vir e não passarão meses sem o banco estar aqui focado. Agora, a reconstruir, mais tarde, a reforçar, no final, a inovar, a investir e, sobretudo, a criar futuro. Porque o que eu sei é que quem passa por estas tempestades sai mais forte, mais resiliente e muitíssimo mais presente. E termino dizendo-vos isto. Esta semana, na Comissão Executiva do Banco Português de Fomento, mesmo sendo este um distrito com imensas dificuldades e com um momento muito difícil, nós aprovámos mais de 2.600 milhões de euros para 8.400 empresas destes territórios e deste distrito de Leiria, que serão comunicados na próxima semana e com validade até dia 31 de julho. Ou seja, nós estamos a aplicar as linhas de apoio à reconstrução para a tesouraria e para o investimento, estamos a ultimar a negociação de mais 1.000 milhões das linhas com o Banco Europeu de Investimento, estamos a implementar, que já estávamos, mas agora ampliamos as subvenções para trazer fundo perdido e apoio direto e não ser só dívida e só crédito e só peso naquilo que é uma equipa já pesada, naquilo que é a carga que tem para fazer, como estamos. E para nós, muito importante, a reforçar as garantias que já estavam pré-aprovadas aos empresários do distrito, para vos dizer com nome e com morada que mais de 8.000 empresas, 8.400 empresas e nesta altura mais de 2.000 milhões de euros sairão na próxima semana para estes empresários com garantias pré-aprovadas para serem descontadas nos bancos comerciais. Não faltará dinheiro a quem não faltar alma, vontade e ambição. E tem aqui quem passou por elas, como estão vocês hoje a passar, para vos dizer que continuaremos a fazer esta jornada. Muito obrigado.